E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2020 que fala pra gente o seguinte: em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz o fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento de quê? Vamos lá, vamos entender aqui. Como que a corrente elétrica ela é produzida, né? Dentro de uma usina, né? Vamos pensar numa usina hidrelétrica. A gente tem aqui, ó, um gerador. Esse gerador, ele funciona da seguinte maneira. A gente tem uma haste aqui que ela vai girar, tá? Conforme vai passando, por exemplo, água, vapor, alguma coisa vai girar aqui. E aí, girando essa haste, você acaba girando também esse ímã. Girando esse ímã, você faz com que o campo magnético que passe por essa bobina, ele fique alternando, né? Lembrando que o campo magnético, ele sai do polo norte e chega no polo sul, né? Quando você gira, você faz com que a quantidade de campo magnético que vai passar, vai atravessar essa bobina aqui, né? Que está pintada de laranja, fique variando. E essa variação do fluxo magnético vai gerar para a gente uma DDP induzida que acaba gerando corrente elétrica, beleza? Por conta desse giro vai se formar uma corrente alternada. De modo que a gente pode entender o seguinte, a DDP induzida, ela vai depender da variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Esse menos aqui vem por conta da lei de Lenz, tá bom? Que diz pra gente que o campo magnético, essa DDP induzida se opõe ao fluxo de campo magnético. Na prática, ela não vai servir de nada, esse sinal de menos. E esse fluxo magnético, ele vai depender de algumas coisas. Do campo magnético, claro, depende da área de exposição, né, dessas bobinas aqui, e depende do cosseno. Nesse caso, para uma rotação, ele não vai entrar em consideração, e isso tudo vai depender do tempo. A DDP induzida, a gente pode pensar também que ela vai depender de alguns outros fatores, como, por exemplo, a gente pode relacionar essa DDP induzida com a resistência do sistema e a corrente que vai passar por ali, beleza? Quanto mais resistência esse circuito apresentar, menor vai ser a corrente. Mas vamos pensar aqui. Olha só, o aumento foi inesperado, beleza? A gente tem isso escrito na questão. Vamos ler as opções e ver o que elas falam. A letra A diz que vai ocorrer, resulta do aumento do intervalo de tempo que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição da velocidade no eixo de rotação. Olha só, gente, pensa assim, você está girando isso. Quanto mais rápido, mais esse negócio vai variar, maior vai ser a variação de fluxo. Então, consequentemente, quanto maior for a variação desse fluxo, maior vai ser a DDP induzida. Só que se você girar devagar, vai acontecer um processo oposto, né? Pensa no seguinte, olhando para a equação, quanto maior for o intervalo de tempo, menor vai ser a DDP induzida. E ele está dizendo um aumento de DDP, né? Aumento do módulo da diferença de potencial. Então, a letra A está errada, porque deveria acontecer um aumento, né, da rotação ou redução no intervalo de tempo. Letra B, aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio do aumento da sua área interna exposta ao campo magnético. Gente, de fato, teoricamente isso é correto, porque se você aumenta a área, você aumenta o fluxo, que consequentemente você vai aumentar essa DDP induzida. Só que qual é o problema? Como é um aumento inesperado, né, não tem
como alguém mexer na área de forma inesperada. Para você trocar essa bobina aqui, você tem que fazer uma manutenção na usina, né? Tem que fazer uma operação ali. Não tem como isso acontecer do nada o negócio alargou assim do nada. Isso não é possível. Teoricamente, isso está correto, mas na prática está errado, beleza? E é por esse motivo que a gente exclui a letra B. A letra C fala a intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. O campo magnético está associado ao ímã. Para você alterar o campo magnético, você tem que alterar a quantidade de ímãs ou colocar ímãs mais potentes. E isso, teoricamente, também está certo. Se você aumentar o campo magnético, você também vai aumentar o fluxo e você vai aumentar a DDP induzida. Só que, na prática, para você trocar esse ímã, você tem que fazer uma operação. Isso vai contra o que ele fala assim, né? Aumento inesperado da diferença de potencial. Então, a letra C também está incorreta. Justamente por conta da praticidade da questão. A letra D fala a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. A letra D é o oposto da letra A, né? E foi o que a gente falou no começo do vídeo. Quando você gira isso aqui mais rápido, você aumenta o fluxo, fazendo com que a DDP aumente. Mas isso pode acontecer por conta de quê? Pode acontecer pelo seguinte, pode passar mais água, pode passar menos água, pode acontecer algum problema que interrompa, por exemplo, a passagem de água aqui. Vamos imaginar que tem a água passando por aqui. Se agora está passando muita água, esse negócio gira muito. Agora, se está passando pouquinha água, esse negócio gira pouco. E a água, né? Esse fator água vai depender dos meios externos da natureza. Então, pensando numa hidrelétrica, a quantidade de água pode diminuir por conta de uma seca ou por conta de algum acidente natural ali, momentâneo. Enfim, não sabemos. Mas isso vai, né? Vai de acordo com o que a questão fala, né? Isso aqui está melhor explicado. A letra E fala aumento da resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento da espessura dos terminais. Essa letra E aqui está Chernobyl. Por que ela está Chernobyl, Luiz? Porque, primeiro, o primeiro ponto é que para você aumentar a resistência, né, das bobinas, você tem que trocar elas. Alguém teria que ter mexido lá nas bobinas. Peraí, vou aumentar as bobinas aqui. Para aumentar essas bobinas, você tem que trocar o fio. Primeiro ponto. Já é ruim pela praticidade. Segundo ponto é o seguinte. Pela segunda lei de Ohm, a gente sabe que a resistência de um metal, né, de um condutor metálico vai depender do tipo dele, do tamanho dele e da área. Quanto maior for essa espessura, maior for a área, menor a resistência. Então, se você aumenta essa espessura dos terminais, você diminui a resistência interna. Então, tá zoado, beleza? Ah, Luiz, mas ele não trocou as bobinas, ele trocou esses terminais aqui. Não tem problema, seria a mesma explicação, beleza? Então a gente vai ficando por aqui com gabarito na letra D. E eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!